Parnamirim inicia testagem para Covid-19 em sistema de drive-thru. Congresso adia eleições e muda calendário eleitoral. MEC programa volta às aulas, mas não define datas. Reforma da Previdência Estadual entra em fase de votação na Câmara. E projeto Tô em Casa, Tô na Rede tem mais programação online. Hoje é quinta-feira, 2 de julho de 2020. O TVU Notícias está no ar. Assim como foi feito em Natal, a Prefeitura de Parnamirim começou a oferecer hoje a testagem rápida para a Covid-19 no formato drive-thru. Jamile Nogueira tem mais informações. A testagem rápida no sistema drive-thru é oferecida para idosos e doentes crônicos que devem ter apresentado sintomas da doença há pelo menos 14 dias. Os exames são realizados no laboratório central no centro da cidade e prosseguem amanhã das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. De acordo com a Secretaria de Saúde de Parnamirim, foram disponibilizados 1.000 testes entre os 2 dias e a aplicação é restrita às pessoas que estejam dentro dos veículos. Os documentos necessários para realizar o procedimento são a carteira de identidade, documento médico de comprovação caso haja doença crônica e comprovante de residência do município. A liberação dos resultados pode acontecer em até 24 horas, dependendo da demanda. Vale destacar que a Secretaria de Saúde alerta que o não cumprimento dos critérios estabelecidos pode acarretar em resultados falsos negativos, levando a prejuízos para a população e para todo o sistema de saúde, visto que o paciente continuará em livre circulação. Jamile Nogueira para o TVU Notícias. Congresso adia eleições municipais para novembro e prazos mudam no calendário eleitoral. Júlio Rocha tem mais informações. O Congresso Nacional promulgou hoje a emenda constitucional que alterou as eleições municipais 2020 para os dias 15 e 29 de novembro. A proposta aprovada levou em consideração o cenário de pandemia e as orientações para evitar aglomeração em público. A secretária judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do RN, Lígia Limeira, explicou quais mudanças foram feitas na legislação eleitoral. A PEC foi transformada na Emenda Constitucional número 107/2020, promulgada na data de hoje pelo Congresso Nacional. Para tanto, aquela casa afastou o princípio da anualidade, aquele esculpido no artigo 16 da Constituição Federal, segundo o qual as matérias que versem sobre o processo eleitoral têm de ser votadas há pelo menos um ano das eleições. Assim, o pleito deste ano, que se realizaria agora em outubro, foi alterado para os dias 15 e 29 de novembro, primeiro e segundo turnos, respectivamente. A emenda também dispôs sobre alterações nos prazos do calendário eleitoral. A regra, gente, é básica. Os prazos pretéritos, eles estão consolidados no tempo, com a única exceção, o que venceu no dia 30 de junho, no que tange a vedação às emissoras de rádio e de TV de transmitir programas apresentados ou comentados por pré-candidato, cujo prazo foi elastecido para o dia 11 de agosto. Ainda segundo a secretária do TRE, os prazos para registro de candidatura, convenções e prestação de contas foram alterados. A primeira delas versa sobre as convenções partidárias, que passarão a ser realizadas entre 31 de agosto e 16 de setembro. Depois vem os pedidos de registro de candidatura. Os partidos e as coligações terão até o dia 26 de setembro para requererem. A propaganda eleitoral, como prediz a lei das eleições, já pode ocorrer após a data fixada para o registro de candidatura, ou seja, o dia 27 de setembro. A divulgação da prestação de contas parcial, aquela em que os partidos e os candidatos devem informar para fins de controle social suas receitas e despesas, elas passam a ter prazo fixado em 27 de outubro. E, por fim, o prazo fixado para a prestação de contas, que passa a ser único, né? Como a maioria já sabe, a prestação de contas devida do primeiro turno
ela tinha um prazo de 30 dias da data da realização da eleição e do segundo turno 20 dias depois. Agora o prazo é único para os 2 turnos e foi fixado em 15 de dezembro de 2020. Caso o município não apresente as condições sanitárias para realizar o pleito em novembro, o Tribunal Superior Eleitoral poderá decretar novas datas, com limite para o dia 27 de dezembro deste ano. Sobre as implicações no cenário político que a mudança no dia das eleições pode trazer e o resultado das urnas, o professor da UFRN, cientista político Antônio Spinelli, falou sobre o assunto. Foi uma decisão sábia porque democracia combina com eleição, né? Ou eleição combina com democracia. E a prorrogação dos mandatos, que seria a outra alternativa, não é nada saudável para uma democracia. Algumas consequências advirão daí. A mais óbvia é a probabilidade ou a tendência a que a abstenção eleitoral aumente. Mas há outras implicações e certamente mais importantes. Eleições municipais sempre são um teste para as eleições gerais que ocorrerão 2 anos depois. E nesse caso específico, como temos uma situação política muito conturbada, e há pedidos de processos de impeachment contra o presidente da República no Congresso Nacional e pedido de cassação da chapa do presidente no Tribunal Superior Eleitoral, então esse é um caldo de cultura que vai pesar decisivamente nas eleições. Outro dado que diz respeito a esse adiamento do processo eleitoral, né, é aquele que se refere ao papel das mídias sociais e da mídia mesmo, a mídia corporativa, né, a mídia tradicional. A mídia tradicional, embora aparente neutralidade nos processos eleitorais, na verdade ela assume lado, né? Ela tem lado e isso pesa. Por outro lado, as mídias sociais, as redes sociais, né, vão ter um peso que vai ser mais importante nesse processo eleitoral devido à ausência da propaganda direta, devido ao clima de pandemia, né, devido ao fato de que a propaganda eleitoral e a campanha eleitoral em grande medida vai ser virtual, então isso dá força, dá peso às mídias sociais. Sem ministro, MEC lança diretrizes para a volta às aulas na rede federal, mas não define datas. O Ministério da Educação divulgou um protocolo de biossegurança para o retorno às aulas nos institutos e universidades federais. O documento não traz uma data específica para o retorno das aulas, porém algumas diretrizes para que as atividades acadêmicas possam ocorrer. O secretário de Ensino Superior, Wagner Vilas Boas, detalhou como está o cenário das universidades nesse período de pandemia. Quando aconteceu o início da pandemia, onde todas as instituições suspenderam as aulas, nós tivemos, no caso das 69 universidades, 3 mantiveram as atividades remotas o tempo inteiro. Ainda em abril, esse número foi para 6 universidades que mantiveram atividades remotas. Hoje, se você olhar no painel, que eu dei o endereço aqui, nós temos 10 universidades federais que já estão com todas as suas aulas de forma remota e 5 com atividades parciais. E 54 estão com atividade suspensa. Vários reitores já me comunicaram que já aprovaram nos seus conselhos universitários alguns retornos às atividades acadêmicas de forma remota agora em julho e outros em agosto. Então isso envolve a questão da autonomia universitária, mas eu tenho recebido informações dos reitores, muitos, com a previsão do retorno das atividades de forma remota para agosto, mas isso não tem interferência do MEC, é liberdade da universidade. Entre as diretrizes para a retomada das aulas divulgadas pelo MEC estão uso de máscara obrigatório, medição de temperatura no acesso às áreas comuns, volta ao trabalho de forma escalonada, ventilação do ambiente, possibilidade de trabalho remoto aos servidores do grupo de risco, reuniões e eventos à distância e distanciamento de pelo menos 1,5 metro. As instituições federais do Rio Grande do Norte ainda não têm datas previstas para a retomada de aulas presenciais. Na UFRN, o reitor José Daniel Diniz falou sobre o planejamento que está sendo adotado.
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte suspendeu as atividades acadêmicas presenciais em 17 de março devido à pandemia do novo coronavírus. Desde então, a instituição vem discutindo as ações para esse período da pandemia. Como medida de curto prazo, foi regulamentado o ensino remoto emergencial, que teve início em 15 de junho. A universidade segue agora discutindo de forma descentralizada, nos centros e unidades acadêmicas especializadas, as próximas medidas que serão adotadas, tendo como base a segurança da comunidade universitária e as necessidades e especificidades de cada curso. A participação de todos os segmentos que compõem a universidade é fundamental. A comissão especial que debate a reforma da Previdência Estadual na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou ontem o relatório que será enviado para votação final no plenário da Câmara. Micleison Costa traz os detalhes. O relatório do deputado Raimundo Fernandes, do PSDB, foi aprovado de forma unânime na Comissão Especial da Reforma da Previdência Estadual. No relatório, o deputado acatou 4 das 13 emendas propostas ao texto original, enviado pelo Poder Executivo do Estado. A PEC, após análise da matéria, esta relatoria entende ser necessária a aprovação das emendas que seguem inclusas as emendas 7, 9, 10 e 11. As emendas acatadas pelo relator estabelecem a redução em 5 anos na idade mínima para aposentadoria de mulheres que trabalham com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, passando assim dos 60 para os 55 anos. Para os homens, a regra também muda para os 60 anos, e não mais os 65 sugeridos pelo governo do estado. O relatório também altera a faixa de isenção de contribuição dos servidores inativos, passando dos R$ 2.500 sugeridos pelo Executivo para R$ 3.050,53. O relatório estende também a aposentadoria especial dos professores aos profissionais que atuam em direção escolar, coordenação e assessoria pedagógica. Segundo o deputado Souza Neto, do PSB, o relatório da Comissão Especial da Previdência defende o direito das mulheres e dos que recebem salários mais baixos. Eu entendo que o Poder Legislativo melhorou o texto original, preservando o direito às mulheres, especialmente os que recebem menores salários, pois ele acatou a emenda para ampliar a isenção para R$ 3.000. É preciso entender também que o Estado ele está sendo obrigado a aprovar a reforma por força da lei nacional e, se não aprovar até 31 de julho, trará sérias consequências ao Estado do Rio Grande do Norte. Sendo assim, nós já sabendo que o governo atual tem feito um esforço enorme para garantir a folha de pagamento dentro do mês trabalhado, inclusive com recursos federais que chegam ao Estado, nós não podemos criar um futuro incerto para os servidores e o povo norte-riograndense que necessita dos serviços públicos, pois em não aprovando o texto, o relatório da reforma, o Estado deixará de receber recursos constitucionais imprescindíveis para a saúde, para a segurança, para a educação e para o pagamento dos servidores estaduais. Bem sabemos que com a reforma ela não vai agradar a todos, mas nós precisamos pensar no conjunto, no Estado, como um bem maior. Já o deputado Dr. Bernardo, do Avante, afirmou que a reforma da Previdência Estadual é injusta por penalizar pessoas que não têm culpa pelo caos orçamentário, mas que ao mesmo tempo é necessária para o Estado. A reforma da Previdência que tem 2 unanimidades. Uma que ela é injusta. É injusta porque penaliza pessoas que não tiveram culpa pelo caos orçamentário que está na Previdência. Então, isso é uma unanimidade, ela é injusta. Mas a outra unanimidade é que ela é necessária, ela é imprescindível, sob pena da gente realmente, o Estado entrar em insolvência financeira pelo déficit de mais de 130 milhões por mês que a Previdência Estadual hoje convive com esse déficit. O presidente da comissão, deputado George Soares, do PL, explicou que a análise da reforma da Previdência Estadual atende a uma lei federal
que, caso não cumprida, pode impedir o Estado de receber subvenções, financiamentos, empréstimos bancários, além da não obtenção da certificação previdenciária. Como todos sabem, a reforma da Previdência foi uma lei federal, né, que o governo federal encaminhou e aprovou no Congresso, aonde restam 7 estados para analisar as suas PECs. Estado do Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Distrito Federal, Tocantins, Amapá, Roraima e Rondônia. E a lei federal obriga os estados, o Distrito Federal e os municípios terão um prazo até dia 31 de julho de 2020 para adoções das seguidas medidas em cumprimento das normas constitucionais da Lei de número 9.717 de 98 e da Emenda Constitucional número 103 de 2009, do ano passado. O relatório aprovado ontem pela comissão deve passar agora por 2 votações remotas na Assembleia, mesmo com o questionamento de alguns deputados que preferiam discutir o tema de forma presencial. De acordo com o governo do Estado, a reforma da Previdência visa diminuir o rombo na Previdência Estadual, que no ano passado teve saldo negativo de 2,9 bilhões de reais. Micleison Costa para o TVU Notícias. Você viu aqui que os delegados eleitos para discussão do plano diretor apontam dificuldades em participar das atividades virtuais. Agora, um grupo de entidades quer suspender a discussão da proposta da lei. O coletivo Salve Natal reúne diversos grupos e questiona a versão do plano diretor proposta pela Prefeitura de Natal. Essa pré-conferência, ela não tem transparência, assim como vários outros atos. A minuta, por exemplo, só foi divulgada depois de uma exigência judicial. Essa minuta não era publicizada, a gente veio conhecer ela agora no mês de junho. Como ela ficou após as mudanças que a CEMURB fez, que os conselhos fizeram. E muito do que foi discutido lá pelos grupos de trabalho, pelas pessoas que estavam voluntariamente participando do processo, foi alterado. E não sabemos se realmente essas alterações são positivas para a cidade, se elas melhoram as vidas das pessoas. Atualmente a minuta tem mais de 240 artigos e ainda estamos tentando nos aprofundar sobre todos eles. Nós que somos da universidade, que estamos ali tendo essa condição de se aprofundar. Imagina as pessoas que estão trabalhando ou que estão vivendo a pandemia, que estão doentes, que estão tentando sobreviver, como que vai ser possível esse diálogo e essa construção de ideias, de opiniões sobre o que realmente é bom e o que é ruim para a cidade. Segundo a Associação Amigos da Natureza, o documento não reflete as discussões trazidas pela sociedade civil. Nós, sociedade civil organizada, percebemos que boa parte das discussões e pontos que foram levantados durante esses momentos não foram considerados no texto final que a Prefeitura apresentou de revisão do plano diretor. Foram acrescentados cerca de 100 artigos ao texto original. Então, a gente não pode nem falar que é apenas uma revisão. O que está sendo feito é um novo plano diretor. E quando a gente fala de uma mudança tão drástica num instrumento que organiza e planeja toda a nossa cidade, é preciso que isso seja feito garantindo que todas as pessoas possam participar, que toda a população de Natal tenha a oportunidade de ser escutada e de participar. As alterações incluídas pela Prefeitura permitiriam construir prédios mais altos e reduziriam a área das zonas de proteção ambiental. Também seriam permitidas as construções de arranha-céus no entorno do Parque das Dunas e até do Morro do Careca. Pesquisadores concordam que as mudanças devem piorar a qualidade de vida na cidade. A proposta sugere um aumento da altura dos prédios na cidade, que atualmente é limitado a 90 metros e passa a ser de 140 metros. E isso gera uma série de consequências, não só em termos de conforto térmico, e de chegada de vento na cidade, como também de infraestrutura, A gente vai ter um maior adensamento de pessoas, portanto, mais trânsito nesses locais, e também mais impermeabilização do solo, que está previsto, Eles aumentam a porcentagem de área que pode ser construída em cada um dos lotes, diminui a área exposta para a percolação da água da chuva, que serve para reabastecer os nossos aquíferos, nossas reservas de água subterrânea que nos abastecem com água potável. E isso é muito sério em termos ambientais e em termos de saúde da nossa cidade, porque pode comprometer o nosso abastecimento de água potável.
além de, como eu falei, né, esse adensamento populacional prejudicar o trânsito e aumentar os alagamentos pela cidade. Várias das consequências das alterações climáticas já são perceptíveis em Natal, que possui cerca de 22 quilômetros de linhas de praia em processo rigoroso de erosão costeira, pelo menos no decorrer dos últimos 30 anos. E são, infelizmente, uma página triste da nossa história os casos de destruição, como, por exemplo, a destruição ocorrida nos calçadões de Ponta Negra, da Praia do Meio, da Praia dos Artistas, da Praia do Forte, há poucos anos atrás. E o desastre, a tragédia ocorrida no bairro de Mãe Luísa. E também são comuns e corriqueiros, né, os alagamentos que ocorrem na cidade, em todos os bairros, sob quaisquer condições de chuva. Ignora-se a fragilidade da estrutura onde Natal está assentada. Natal foi construída sobre um campo de dunas, né, que fica na região costeira e também uma região estuarina, que nós temos o Potengi ali. Então, essa é uma estrutura muito frágil que precisa ser considerada no momento de se pensar em construção. Né? Que tipo de construção uma estrutura dessa suporta e como que vão ser a qualidade de vida das pessoas do ponto de vista do conforto térmico, do ponto de vista da água, da nossa água que nós temos aqui. Né? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso em tempos de chuva, por exemplo, que nós já assistimos a tantos alagamentos e tantas questões que já estão comprometendo mesmo as condições de vida, a qualidade da vida aqui na cidade. Por meio de nota, a Prefeitura de Natal anunciou que vai lançar esclarecimentos sobre as mudanças no plano diretor através das redes sociais e que sempre esteve aberta às contribuições sobre a cidade. O movimento Salve Natal lançou um abaixo-assinado pela internet onde pede a suspensão das discussões do plano e repudiam a atuação da Prefeitura. A gente se juntou, né? Algumas pessoas de diferentes origens estão tentando divulgar essa proposta da Prefeitura e tem um movimento coletivo chamado Salve Natal, que está no Instagram, está no Facebook e lançou um grande abaixo-assinado para todos os moradores da cidade com os pontos destacados dessa proposta que são prejudiciais à nossa qualidade de vida na cidade. E a gente chama vocês para estarem acompanhando essas redes sociais do Salve Natal e assinarem nosso abaixo-assinado. Obrigada. Vamos para uma Natal mais ecologicamente equilibrada, justa e saudável para todo mundo. As pessoas precisam ser escutadas, então eu quero fazer um convite para toda a população de Natal, para todos que estão aqui escutando, para parar e pensar. Qual é a cidade dos seus sonhos? Qual é a cidade que você sonha, que você deseja, a sua cidade ideal? E vamos lutar por essa cidade e vamos exigir que a Prefeitura escute toda a sociedade civil. As consequências futuras das decisões tomadas agora podem ser desastrosas e precisamos então encarar um plano diretor com uma abordagem científica, justa, equânime, sustentável para as nossas gerações, para a nossa geração e para as gerações futuras. E você viu aí imagens do documentário Tire as Construções da Minha Praia, que foi lançado agora há pouco em uma conversa virtual entre os realizadores e a professora Ruth Ataíde. O filme está disponível no canal do projeto Fórum Direito à Cidade, o FRN, no YouTube. De fotografia à dança, hoje tem mais programação do edital Tô em Casa, Tô na Rede da Fundação José Augusto. Daqui a pouquinho, logo depois do TVO Notícias, às 7 horas, tem o podcast Café com Foto, programa que reúne informações da história da fotografia do Rio Grande do Norte, com entrevistas de pesquisadores e depoimentos. No mesmo horário, tem oficina de Tribal Fusion, no projeto Tribal Online, no Instagram da dançarina Cibele de Souza. As exibições seguem pela sexta-feira, iniciando com programação infantil. Os palhaços queridinhos do público potiguar fazem a quarentena divertida com bisteca e bochechinha a partir das 4 da tarde pelo Instagram. E para fechar a tarde, tem a Arte Sacra em Restauração, com exibição às 5 horas na página da artista Jesus Bambino. Das ruas para as ondas da internet, a artista circense Mariana Normal
resolveu aproveitar o tempo de isolamento para dar voz aos pensamentos sobre o papel do circo na vida das pessoas. Enquanto todo mundo tem que ficar em casa, o artista de rua fica sem público. Mariana, que é malabarista, precisou fazer sua arte para se adaptar à nova rotina. O fato de ficar sempre fechada e ter que lidar com notícia, com o querer entender o que é isso, onde é que vai chegar, e criança, né? Isso já gera toda uma dinâmica diferente. Já no ano passado a gente retomou, né, o encontro potiguar de malabarismo e circo, e era demais. Uma vez por semana a gente ia para as praças, treinava, juntava. Essa coisa da troca é muito importante. Sem poder ir para a rua, eu moro aqui em Natal já há 2 anos, o que é positivo porque eu fui acolhida, né? Tô tendo disponível equipamento, internet para produção de conteúdo, né? Que não tem como não pensar, já que foi justamente com o malabarismo que me apresentei em vários lugares, viajei, né? E se tivesse na estrada, nesse momento, com certeza, a coisa seria muito diferente, assim. E então, dentro de casa, como várias linguagens artísticas, pessoas de várias linguagens artísticas têm feito, é migrar para produção de conteúdo virtual. Com a porta da rua fechada, Mariana resolveu usar a voz para falar da arte que seu corpo não pode fazer, pelo menos por enquanto. Algo que aconteceu foi um edital da Fundação José Augusto, aqui do governo do RN, um edital chamado Tô em Casa e Tô na Rede, em que estimulava a produção de conteúdo, também para várias linguagens artísticas, conteúdo virtual. E misturando, assim, reflexões, o que fazer, eu produzi uma série de podcasts, que são áudios, né, com narrativas, contando um pouco do trabalho, está disponível, assim, no YouTube. Se chama Circo na Rua na Voz, né? Lembrando que ali tem o nome circo, mas ainda assim o circo ele é muitíssimo maior que isso tudo, né? Só um curtinho mesmo, em que compartilha algumas reflexões sobre o processo de criação, sobre o que é estar na rua. E o fato de ter feito podcast foi totalmente inusitado, é algo que eu nunca tinha experimentado. Então, posso dizer que nesse sentido o momento favoreceu de criar coisas que ainda não tinham acontecido. O podcast está disponível no canal da artista no YouTube, e enquanto o vírus não permitir aglomerações, Mariana segue cuidando do corpo e da mente para garantir que o processo criativo não pare. Eu procuro me manter treinando, né? Porque o malabarismo é algo que tem que estar ali, sempre ativo, e isso tem que ser balanceado com as atividades. Tá todo mundo esperando que esse momento passe para retomar, né? Retomar as atribuições todas, ver como que vai acontecer essa transformação. Com certeza vai sair todo mundo transformado de alguma forma, tanto quem produz quanto quem é público, né? E tomara isso passar e a gente poder se encontrar, porque uma das coisas que ficou nessa reflexão toda é isso, né? Que esse contato físico, assim, ele é realmente insubstituível. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Tenha uma boa noite e até amanhã!